Hi guys! Olá, malta! Este é o vosso podcast cristão português. Com o nome em inglês. Eu sou a Joana. Eu sou a Mariana. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, malta. Mais uma semana, mais um episódio. Hello. Então, Depois de muitas famílias terem pedido, nós vamos filmar o episódio sobre o homem e a mulher. Toda a gente está muito entusiasmada por ouvir vamos ser isto. Eu banidas. estou com um bocado de medo porque agora, boas expectativas Vamos ser banidas. Mas do pronto. politicamente incorreto. Exatamente, vamos entrar num tema que não é propriamente muito aceite hoje em dia, que é os diferentes papéis do homem e da mulher. Sim, malta, porque nós não somos iguais, ok? Exato. Fica já aqui estabelecido. Estamos numa altura e numa época em que se fala muito da igualdade entre o homem e a mulher e obviamente que a nível de igualdade intelectual isso é completamente verdade. Há tanto o homem como a mulher a nível intelectual são bastante capazes de fazer as mesmas coisas, de ter os mesmos, eu vou dizer títulos, porque um homem pode ser um CEO, tanto como uma mulher pode ser uma CEO, não é a questão. Esta não é a questão de haver uma diferença, porque obviamente que a nível intelectual, pelo menos na minha opinião, eu acho que tanto o homem como a mulher são ambos igualmente capazes. No entanto, para nós... Sabes que eu já tenho uma opinião diferente aí? Ah, é? E vamos já Já começar. começamos assim fortemente. Então, vamos lá, Queres vai. cortar? Não, Não? Ok. espera aí, eu depende de acho qual é a que- tua opinião. E já cancelar-me. Assim. Não pode E- ser, olha, posso já estar a não quero cancelar mais. para mim. Já não Posso, quero tipo, mais fazer este tipo Posso tipo, apagar a minha parte, está tudo bem. Não, imagina, eu concordo contigo, concordo que uma mulher e um homem conseguem atingir intelectualmente os mesmos fins. No entanto, eu acho que a nível de negócio é muito mais difícil para uma mulher chegar a esses objetivos e esses postos, por assim dizer, do que um homem. Não, exato, é exatamente isso. Ou seja, quando as pessoas neste momento falam de igualdade, eu concordo no sentido em que eu acho que tanto o homem como a mulher, a nível intelectual, têm as mesmas capacidades. Eu não estou a dizer que é mais fácil para uma mulher ou para um homem chegar ao mesmo nível, porque não é realmente em certos tipos de postos, em certos tipos de profissões e de cargos. Há ainda muito a estigmatização da mulher, e é muito mais complicado para uma mulher chegar a esse nível. Isso não é. Ou seja, aí eu concordo Também que acho. haja uma igualdade, percebes? É aí que eu acho que neste momento ainda não estamos a nível. Ainda não Mas eu é acho que nunca vamos justo, estar. percebe? Sim, Mas eu acho que nunca vamos estar porque é simples. O meio do trabalho foi criado para os homens, porque foi Sim. criado por homens. Aqui há uns anos atrás era pouca mulher que trabalhava. trabalhava assim. Conclusão, nós a tentarmos colocar-nos no meio do trabalho, vamos ter que nos adaptar a um ambiente que é feito para homens. Isto leva a que seja muito mais complicado, não só quase impossível muitas vezes, mas porque nós funcionamos biologicamente diferentes, porque o meio do trabalho é feito para o homem, é sempre estável. Tu todos os dias tens que prestar as mesmas tarefas ou fazer, nem digo as mesmas tarefas, mas Priorizar. Sim. tens sempre que dar 100%, que é para seres produtivo e para Sim. realmente mereceres o teu lugar ou o teu salário. Uhum. E a mulher tem um ciclo completamente diferente do homem. Nós temos uma semana no mês que estamos realmente nesse ponto, mas depois a outra semana, a nível hormonal, já nos vai alterar. A semana seguinte já vai ser diferente, porque nós temos um ciclo diferente do homem. Conclusão, nós não funcionamos a 100% todos os dias. Então, Sim, quando mas nós é queremos exatamente colocar-nos no isso. meio do trabalho, É exatamente é muito isso difícil, que... porque não dá. Claro. E, Aliás, é assim, e eu não digo que não haja mulheres que conseguem, porque há mulheres que conseguem, mas eu acho que essas mulheres que conseguem são um bocado de exceção à regra e não é propriamente a mulher que não consegue que seja a exceção. Eu acho que a mulher que consegue é a exceção. E não Mas isto é a só, minha opinião. Eu sei que sim, muitas vezes sim. não concorda comigo, mas... E não só, ou seja, é isso. Eu acho que a nível intelectual, tanto o homem como a mulher conseguem chegar aos mesmos patamares, só que
a mulher neste momento para chegar a esses mesmos patamares, além de ter que abdicar muito mais do que o homem, tem que se esforçar mais e a nível, lá está, a nível biológico, a nível hormonal, exige de nós um esforço que o homem não o reconhece. Acho que imagina, eu acho que se começarmos com o que nós preparamos para este episódio, vai no fundo explicar essa diferença e o porquê Sim, de ser completamente, diferente. completamente, sim, sim, sim. Mas pronto, só para acabar aqui, os homens nunca vão perceber as dificuldades que uma mulher biológica tem a nível hormonal, a nível do nosso ciclo hormonal, porque realmente nós temos alturas do mês nós estamos muito mais sensíveis, temos outras alturas do mês em que nós sentimos que podemos fazer este mundo e outro, temos alturas do mês em que só levantar da cama já é difícil. E para não falar que há mulheres que sofrem imenso e que têm imensas dores, tanto período menstrual como pós-período menstrual. Portanto, era isso que tu estavas a dizer e disseste muito bem. Nós temos, 10 dias no mês em que nós achamos que podemos fazer tudo. Obviamente que há exceções, há mulheres que não sentem nada, há mulheres que sentem muito mais. Isso é toda uma outra questão. Mas, eu agora falo por mim, eu tenho tipo 10 dias em que eu estou... Bora! Eu consigo lutar contra a Alemanha ou a Rússia, tanto faz. Porque nos outros dias é tipo... ovulação! Oh, meu Deus! Matem-me! Período! Matem-me outra vez! Tipo, não... Pronto. Isto para dizer que a nível intelectual, sim, o homem e a mulher têm iguais capacidades. No entanto, nós temos corpos diferentes, nós temos uma biologia diferente, diferenças a nível bioquímico, o que vai também interferir no nosso estado emocional, no nosso estado físico e nas nossas capacidades para lidar com o mundo. Mas e agora entrando também aqui na realidade que isto é um podcast cristão, nós fomos criados por Deus e Deus dá-nos uma identidade que tanto para homem e para mulher Ele nos chama a sermos justos, a sermos a seguirmos a palavra dele, somos perdoados, ou seja, há um monte de características que são realmente iguais de homem para o homem e para a mulher. No entanto, Exato. há também características que vão ser distintas no homem e na mulher. E eu acho que é isso que nós hoje vamos querer aqui desmistificar um bocadinho, que é então qual é a diferença entre o homem e a mulher? Será que isto faz sentido? Será que não faz? E na realidade cristã, como é que nós podemos navegar este assunto? Se calhar começávamos a rezar e depois começamos então com o que preparamos. Certíssimo. Deus Pai, obrigada por estarmos aqui esta manhã e por termos a oportunidade de falar de Ti. Que o Teu Espírito seja connosco e que a Tua verdade seja proclamada. Senhor, sei com todos aqueles que ouvem esta conversa. Tu que conheces os seus corações melhor que ninguém, coloca a Tua sabedoria e desígnios na vida de cada um destes Teus filhos. Abre os nossos corações para Ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queres então dar o início? Eu acho que já dei uma pequena introdução, mas... Eu acho que podemos começar a ler então. Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher, abençoou-os. Deus disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, enchei e submetei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Conclusão. Aqui basicamente o que nos diz é que Deus criou o homem e a mulher, os dois à imagem dele.
E uma coisa que nós estávamos a conversar aqui há pouco é que no início diz: façamos o ser humano à nossa imagem. Conclusões. Se vocês ouviram o nosso episódio anterior e se não ouviram, no Se fim não, vão deste, ver. vão ouvir esse, que nós falamos sobre a Santíssima Trindade e dissemos que a Santíssima Trindade não está propriamente referida como o nome Santíssima Trindade na Bíblia, mas que há várias partes da Bíblia que nos levam a entender e quase a descobrir este mistério que é a Santíssima Trindade. E aqui é exatamente o que nos diz: façamos o ser humano à nossa imagem. Conclusão: façamos à nossa imagem, mas depois diz que Deus criou o ser humano à sua imagem. Por isso, Deus criou à sua imagem, mas disse façamos. Porquê? Porque Deus é Deus, Pai e o Espírito Santo. Não, é Deus, Pai, Filho. Deus, Filho e o Espírito Santo. Faltou ali um. Faltou ali um. Certo, queres continuar? Sim, eu acho que também uma coisa que pode ser muito interessante é ver o significado de identidade. Identidade basicamente significa que é algo idêntico ou algo semelhante a qualquer coisa. Por isso, Deus, ao criar-nos à sua semelhança, mostra-nos que a nossa identidade está nele, porque nós fomos Exatamente. criados como ele é. Daí só E fazer... aqui é basicamente o que. Diz isso. Não, mas é o que tu estavas a dizer primeiro, que o homem e a mulher são iguais a nível intelectual e a nível da sua pessoa em si, da sua dignidade humana, por causa disto mesmo, porque ambos foram criados à imagem de Deus. Exatamente, ambos temos a identidade de Deus, ou seja, ambos temos o mesmo propósito, no sentido em que Deus nos criou como homem e mulher à sua imagem e temos o propósito que Deus nos dá. Daí também ser muito importante haver aqui uma compreensão, ou seja, termos aqui a noção de que não há nada que nós possamos fazer neste mundo em busca da nossa identidade se ela não estiver enraizada em Deus. Porque e nós conseguimos ver isso muito nos dias de hoje, que é, nós só vivemos uma vez, ou a vida é só uma, temos que aproveitar, ou viver a minha, como é que se diz? Living my best life. As pessoas tentam encontrar propósito nas coisas terrenas e isto nunca vai funcionar. Nós nunca vamos ser felizes, nós nunca vamos ter paz, porque uma coisa que é muito interessante, Jesus nunca prometeu felicidade, Deus nunca prometeu felicidade, Deus prometeu paz, Deus prometeu paz de espírito, prometeu que com Ele nós teremos paz. Ele nunca disse que nós vamos ser felizes a toda a altura, Ele nunca disse que nós vamos ter tudo aquilo que sempre quisemos e desejamos. Obviamente que Deus promete uma vida com abundância, sim, mas Ele diz que nós teremos paz em Cristo, nunca diz que nós vamos ser felizes. E é isto, nós hoje em dia procuramos a nossa identidade e procuramos encontrar-nos nas coisas terrenas e procuramos encontrar a felicidade que tanto queremos achar nas coisas terrenas, quando nós só teremos paz de espírito a partir do momento em que soubermos quem somos em Deus. E é isso que nós queremos primeiro identificar, que é o que é que Deus diz sobre nós, sobre a nossa identidade. Há uma analogia muito interessante que diz quando a árvore ou as plantas, elas nascem da terra. Elas precisam sempre da terra para viver. O homem surgiu de Deus. Conclusão, o homem também precisa sempre de Deus para viver. Quando uma planta ou uma árvore sai da terra, ela morre. Quando o homem sai de Deus, ele também morre. Porque deixa de ter a sua essência. Perde algo que faz parte dele, que lhe dá a vida. A nossa identidade. Eu acho que quando percebemos isto, percebemos que realmente a nossa identidade tem que estar primeiramente em Deus, e nós temos que nos encontrar primeiramente em Deus para realmente podermos encontrar-nos em nós mesmos. Quando nós nos encontramos em Deus, encontramos-nos em nós mesmos. Porque a nossa identidade foi-nos trazida por Deus. Exato. E eu acho que eu quando olho para os problemas deste mundo, e agora sem entrar muito em específico em certas coisas, eu acho que o que falta à humanidade é aquele que nos deu a humanidade. As pessoas perderam completamente Deus e perderam completamente o respeito por aquele que os criou. E por isso é que hoje em dia se vê muita gente com
Exatamente. completamente. As pessoas perderam a sua identidade porque perderam Deus. É assim, Eu. para quem tem Não. ansiedade, A Ju consegue falar disso, bué bem. eu concordo que até certo ponto há um tipo de ansiedade que seja realmente, eu não estou a dizer que toda a ansiedade seja falta Sim, de mas Deus, mas sim concordo que acho que muitos dos problemas de hoje em dia, o medo excessivo, aquela procura por algo maior, a vontade de enriquecer, a vontade de ter tudo para nos sentirmos pertencentes, para nos sentirmos alguém, sim, realmente vem da nossa falta de Deus, da falta de Deus na nossa vida e no nosso coração, porque obviamente que há quem tenha ansiedade crónica e depressão crónica, e eu não estou e nós não estamos aqui a desvalorizar este tipo de patologias ou de neurodivergências, mas há um certo tipo de ansiedade que sim, que com Deus ela acaba por dissipar ou acaba por melhorar bastante a partir do momento em que nós confiamos que Deus tem o melhor para nós e que Deus irá resolver certo tipo de situações na nossa vida se nós confiarmos nele e descansarmos nele. Porque lá está, a é como tu ansiedade disseste antes. é a preocupação com o que vem. Portanto, a partir do momento em que nós temos a noção e temos a certeza que Deus estará lá e Deus nos irá prover de tudo aquilo que nós precisamos, esse tipo de ansiedade acaba por atenuar. Estavas a dizer antes e bem, nós vamos ter paz em Cristo ao saber que Deus está connosco. Não quer dizer que a vida vá ser fácil, não quer dizer que os problemas não vão lá estar, mas quando nós sabemos que a nossa identidade vem de Deus e que Deus está connosco e que é nele que nós nos encontramos, vamos ter paz nele e através de Jesus Cristo, que é o seu Filho e que concluiu a sua revelação a nós. E há um ponto que eu queria acrescentar aí ao que tu estavas a dizer, que disseste bem, mas eu não quero que as pessoas fiquem com a ideia que nós achamos que o dinheiro é mau. O dinheiro não é mau. Sim, O não, dinheiro é não. O mau dinheiro é ótimo, é muito bom. Por favor, Deus, Mas o traz-nos dinheiro, mais. mas o dinheiro é mau quando nós o colocamos acima daquilo que Deus significa para nós. Nós Exatamente. podemos ter tudo na nossa vida, mas nunca podemos colocar nada do que temos na nossa vida acima daquilo que Deus é na nossa vida. A nossa prioridade deve ser sempre Deus. Aliás, isso é muito bom para introduzir aqui, ou seja, tudo o que nós temos e tudo o que Deus nos dá é sempre bom se nós tivermos, e como tu disseste muito bem, se nós tivermos Deus em primeiro lugar. Isto porquê? Porque Deus chama-nos e agora introduzido aqui um bocadinho de a nossa identidade em Cristo, Deus chama-nos a seguir a palavra, a seguir a sua palavra. Deus diz que nós somos perdoados, diz que somos um só corpo com Cristo, diz que somos uma nova criatura, somos filhos de Deus, somos um só povo, Deus chama-nos a ser humildes, Deus dá-nos uma fonte de propósito, Deus dá-nos congruência, ou seja, termos a noção que os nossos atos e as nossas ações têm que ter sempre o mesmo a mesma base, ou seja, a mesma intenção, e Deus dá-nos uma direção, ou seja, nós fomos criados com um propósito. Deus chama-nos a sermos humildes, a ajudarmos o próximo, a amarmos o próximo, a sermos generosos, e isto tudo Deus dá-nos os meios para estes fins, ou seja, Deus dá-nos, obviamente que vamos sempre também usar connosco, não é? Mas Deus dá-nos dinheiro para nós podermos ajudar o próximo, Deus dá-nos paz para nós podermos dar paz ao próximo, Deus ama-nos e nós vamos amar também o próximo, Deus chama-nos a ser humildes, a lavar os pés do próximo, a servir aos outros, e isto tudo Deus vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para nós conseguirmos tornar-nos estes atos e estas ações uma realidade. No entanto, quando nós temos todos os meios
e não fazemos e não temos esta identidade em Cristo, nós vamos usar tudo o que Deus nos dá para outros fins. E é aqui que há a diferença entre um cristão e alguém que ou vamos dizer, em alguém que tem Cristo e alguém que acredita em Cristo. Esta é a diferença, Yeah. porque nós podemos ter Cristo connosco, nós podemos ser um só, e aí temos Deus acima de tudo o resto, mas nós também podemos acreditar em Deus, que, ok, eu sei que Deus existe, mas primeiro está o meu trabalho, primeiro está a minha família, primeiro está a minha vida financeira, primeiro está a minha saúde, e depois eu se calhar vou à igreja se tiver tempo. É esta a diferença. Nós temos que encontrar a nossa identidade em Cristo, saber porque é que fomos criados, porque é que estamos aqui, e só depois ou seja, e só depois usar tudo aquilo que Deus nos dá. Porque lá está. Quando essas coisas que Ele nos dá desaparecerem ou nos forem retiradas, a única coisa com que nós nos vamos ficar é Deus. E então aí nós vamos dar valor a Deus estar connosco. Mas temos que dar valor agora que já temos, porque se nós nem no pouco vamos dar-lhe valor, como é que no muito lhe vamos dar valor, não é? Sim, e também há uma grande. Sabes que eu. Diz. Não, ia dizer, sabes que eu fiz um reel a dizer que muita gente não quer acreditar em Deus porque não quer deixar de pôr essas coisas em primeiro lugar para colocar Deus em primeiro lugar. E eu tive algumas mensagens de pessoas a dizerem-me que eu estava a ser bué arrogante e cenas assim. E eu não retiro nada do que disse. Eu continuo e mantenho o ponto de que a maior parte das pessoas que diz que Deus não existe ou que não quer acreditar em Deus é simplesmente porque não quer deixar de colocar em primeiro lugar todas essas coisas para colocar Deus. E faz parte da nossa identidade como ser humano, e eu acho que faz parte do nosso caminho de santificação colocar Deus sempre em primeiro lugar. Sim, mas temos que ser humildes e reconhecer que precisamos de fazer isso. E não só, também há muito esta, como é que se diz, misconception, esta... Um mau entendimento. Sim, este entendimento errado de que Deus não é bom ou que Deus não está connosco porque nós passamos dificuldades. Há muita gente que não tem Deus. E tem imenso dinheiro. E tem casas, carros, you name it. Tem tudo e mais alguma coisa. Isto não significa... Esta vida não vão receber na próxima. É assim, isto não significa que Deus não é com aqueles que sofrem, que Deus não é com aqueles que acreditam nele. Deus deu-nos o livre-arbítrio, o que significa que Deus nos dá a possibilidade de nós agirmos conforme a nossa vontade. E é sempre, obviamente, é sempre possível ter uma vida cheia de tudo aquilo que é possível a nível mundano. Isso não significa que Deus está com essas pessoas ou que Deus está a abençoar essas pessoas. E é aí que a nossa identidade em Cristo é tão importante. A partir do momento em que nós sabemos a nossa identidade em Cristo, não importa o que é que o outro tem ou o que é que nos falta, porque nós sabemos que tudo o que nós precisamos é de Deus e é de saber quem nós somos em Deus e que tudo o resto está na mão de Deus. Só para completar este pensamento, para depois voltarmos ao nosso tema inicial. Há uma história bíblica que está nos Evangelhos, eu não sei agora ao certo onde é, mas é aquele senhor que é muito rico e todas as noites faz banquetes e há montes de gente a vir, montes de gente rica em casa dele a comer e todos os tipos de abusos. E há este pobre que está sempre sentado à sua porta à espera que lhe deem os restos. Mas muitas vezes ele é passado e ignorado. Entretanto, esse pobre morre e vai para o céu. E depois o rico também morre e vai para o inferno. E ele está a dizer, por favor, dá-me um bocadinho de água que eu estou aqui cheio de sede. E Abraão, que acho que é com Abraão que ele está a falar, diz-lhe, não, tu recebeste os teus bens em vida. Não reconheceste a Deus que te dava a dar esses bens. Agora, este pobre que estava sempre sentado à tua porta de casa é que está a receber a paz e os bens no céu. Por isso, eu estou sempre a dizer às pessoas que estão sempre a pensar porque é que aquela pessoa não acredita em Deus e tem tanto, e nós já falámos disto num podcast anterior, eu acho que foste tu que disseste,
mas não é pelas pessoas aqui na Terra terem tudo e mais alguma coisa que elas na vida eterna vão ter tudo e mais alguma coisa. E é chato, eu sei, é um desafio, eu também sei, mas temos que encontrar paz nisto e temos que encontrar paz que Deus é Sim, justo e Deus esta é bom e ideia. Deus vai sempre entregar tudo a Sim, todos. esta ideia de que quem tem muito é abençoado por Deus é completamente errada. Não, não é diretamente proporcional, ou seja, a quantidade de coisas que nós temos não é diretamente proporcional à, à quantidade de bênção que Deus nos dá. Não tem nada a ver. Não significa só por tu teres tudo que Deus te está a abençoar. Eu acho que a conclusão disto, para passarmos à frente, porque já vamos em meia hora de conversa, Sim, conclusão disto. A nossa identidade tem que estar em Deus, Exatamente, porque tudo que nós, nós. primeiramente, somos filhos de Deus, tanto o homem como a mulher, nesse sentido nós somos iguais, e porque ambos fomos criados à identidade de Deus, à semelhança de Deus, quero dizer. E se não nos encontrarmos em Deus, nunca na vida nos vamos encontrar em nós mesmos. Também somos chamados a ser, tanto homem e mulher, somos chamados a ser honestos, somos chamados a amar o próximo, somos chamados a servir, somos chamados a seguir a palavra de Deus, somos perdoados, somos um só com Ele, temos o mesmo, e quando eu digo o mesmo propósito, é o mesmo propósito em Cristo, ok? Porque cada pessoa pode ter um propósito diferente, mas temos, somos chamados a seguir a Deus, a seguir a sua palavra, a amar o próximo, como eu disse, a sermos caridosos, a sermos generosos, humildes. Portanto, a nível de ser humano, nós somos, a nossa identidade em Cristo é igual. Nós somos chamados ao mesmo. No entanto, homem e mulher têm, e agora é agora que podemos ser um bocadinho mal interpretados. Mas como homem O homem e a mulher não são iguais. Nós temos capacidades e temos e agora como é que eu vou dizer isto? Nós temos naturezas diferentes. Nós temos capacidades diferentes e nós somos bons em diferentes coisas. Lá está, nós não estamos a dizer que uma mulher não pode ser extremamente forte e ter a capacidade que um homem tem de... E agora vamos dizer, sei lá, vamos à natação. Há uma mulher que, pela quantidade de testosterona que ela tinha no corpo dela, foi convidada a sair da competição, 2, tomar medicação para diminuir os níveis de testosterona no corpo dela. Isto porquê? Porque a quantidade de testosterona que ela tinha natural, e era natural, era o ser dela, biologicamente, era considerada doping. Mas eu acho que isso é uma exceção. Sim, exatamente. É exatamente aí que eu quero chegar. Nós não estamos a querer dizer que não existem exceções à regra e que as mulheres não conseguem fazer a mesma coisa que os homens, porque há sim pessoas Nós estamos a falar que vão conseguir, exatamente, que vão conseguir atingir os certos objetivos que se calhar só são atingíveis para os homens. Neste momento eu consigo ter, assim, eu vim do mundo do desporto, portanto é normal que muitas das minhas comparações sejam feitas no desporto, mas neste momento tu tens uma mulher que se chama Femke Bol. Ela é velocista, ela corre, é o emprego dela, ela é desportista, e ela neste momento está a correr com o mesmo tempo dos homens, ou seja, os homens têm um tempo específico para eles, as mulheres têm outro, porque realmente os homens correm mais depressa do que as mulheres. A nível bioquímico, eles têm... E tu vês isso agora naqueles homens que, afinal, dizem que são mulheres e que começam a competir com as mulheres. Eles às vezes têm posições de porcaria quando estão a competir com homens e chegam à competição com as mulheres e sem muito esforço ficam à frente delas, porque realmente é diferente. Exatamente. A nível bioquímico, a nível biológico, nós somos diferentes e daí existir
ranking para homem, ranking para mulher, porque realmente são diferentes. Obviamente que vão existir exceções à regra, vão existir mulheres que vão conseguir atingir os mesmos objetivos, vão atingir homens que se calhar em desportos mais como é que eu vou dizer isto? Em desportos mais exigentes a nível, por exemplo, de flexibilidade e coisas do género, há homens que também vão conseguir atingir esses objetivos que as mulheres atingem muito mais facilmente. Não é por aí. Mas a nível de média, portanto, o que é normal a nível geral, o homem vai ser muito mais forte em certas capacidades do que a mulher e vice-versa. E isto mostra-se muito e é muito congruente com... e como é que eu hei de explicar? É muito congruente com o que Deus nos chama a ser homens e mulheres. É muito congruente com o que diz na Bíblia e com as tarefas que são determinadas tanto para homem como para mulher. E acho que podemos começar por aí, por tentar se calhar então identificar quais são estas diferenças entre homem e mulher. Eu vou ler então no Gênesis ainda, mas capítulo 2, versículo 15. Eu só quero explicar aqui uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. No primeiro capítulo de Gênesis, ele basicamente conta-nos como é que foi o processo de criação toda junta. E que depois diz que o homem e a mulher foram criados à semelhança de Deus. E diz aí homem e mulher porque foi como é que eu ia dizer? Foram os dois criados. Mas depois no capítulo 2 vai em específico explicar o que é que aconteceu nessa altura em que foi criado e como é que foi criado o homem e como é que foi criada a mulher. Por isso, o homem foi criado primeiro e a mulher foi criada depois, mas no capítulo 1 fala dos dois ao mesmo tempo porque está a falar na visão geral da criação dos dois. Eu espero que isto seja perceptível. Por isso, no capítulo 2, no versículo 15, neste momento ainda só existia o homem, ainda não existia a mulher. E diz o seguinte: o Senhor Deus levou o homem e colocou-o no jardim de Éden para o cultivar e também para o guardar. Temos aqui duas características do homem: o cultivador e o guardião. O cultivador e o guardião, se nós olharmos para as características masculinas, é exatamente isto que ele é. O cultivador porque produz, é aquele que trabalha e produz, e até há muito pouco tempo a sociedade vivia assim, que o homem era aquele, e ainda hoje em dia, porque o homem, eu acho que, na minha opinião, eu acho que no geral os homens trabalham sempre um bocado mais que as mulheres. Lá está, por causa da questão do ciclo. Eles conseguem ser produtivos todos os dias da mesma maneira, enquanto a mulher não consegue ser produtiva todos os dias da mesma maneira. Eu acho que a mulher naturalmente vai ter um processo de pensamento muito diferente do homem. O homem consegue compartimentalizar. Exatamente. Será? O homem consegue compartimentalizar muito melhor e mais efetivamente do que a mulher. A mulher é capaz de estar a fazer uma coisa e estar a compartimentar. Compartimentar. Desculpa, é compartimentar. Sim, oh meu Deus, o nosso português às vezes é bem estranho. Pronto, o homem é muito mais capaz de compartimentar a sua vida do que a mulher. E eu aqui estou a usar eu como exemplo, ok? Na minha experiência como mulher e na experiência que eu tenho com o meu esposo, eu estou a fazer uma coisa e estou a pensar em mais 15 que se calhar me esqueci, ou estou a preocupar-me com outras coisas. Ele não. Mas isso tem uma explicação Ele muito, das 9 isso tem uma explicação às muito 6, fácil. ele está ali, focado. Sabes porquê? Isto tem uma explicação muito simples. Os homens normalmente regem-se muito pela razão. E as mulheres regem-se muito pelo sentimento. Exatamente. Conclusão, enquanto o homem está, ok, agora tenho que me focar nisto porque eu tenho que fazer isto e tenho que terminar isto. E é o que eles fazem. A mulher começa a fazer isso, mas depois, como está preocupada e o sentimento de preocupação está ali na cabeça dela, porque ela ainda tem que preparar isto a seguir, ou preparar aquilo a seguir, ou porque ainda falta fazer isto, ou porque ainda falta fazer aquilo, ou porque às 3 tem uma reunião, ou porque às 4 tem consulta no dentista, o que quer que seja, essa preocupação e esse sentimento de preocupação estão ali nela e ela vai se distrair muito mais facilmente. Enquanto o homem, como ele sabe, ok, agora tenho que me focar nisto, que é para terminar isto, para a seguir fazer o próximo. Eles focam-se naquilo e fazem aquilo. E não só, uma vez mais.
eu, quando tinha reuniões no trabalho, eu começava, ok, porque é que eu tenho esta reunião? Será que aconteceu alguma coisa? Deixa-me rever tudo aquilo que pode ser, tipo, dito nesta reunião, porque se calhar pode-me ter escapado alguma coisa. Enquanto que se calhar um homem diz, ok, temos reunião, certo? E vai fazer outra coisa e depois na reunião logo se vê o que é que se diz na reunião. Enquanto, pelo É, menos, eu sou muito assim. isto não é para dizer que eles não preparam as reuniões, Sim, obviamente que eles mas se preparam. calhar não sobreanalisam tudo. Outra característica que está aqui mencionada do homem é que ele é o guardião. Uhum. E eu acho que, pronto, agora vamos começar aqui outra vez com as coisas, mas eu quero pouco saber, eu vou dizer a minha opinião. E o que está aqui escrito é que o homem é o guardião, porque biologicamente o homem é mais forte. Biologicamente. Aliás, vamos pôr a situação de outra maneira. Quando há guerra num país, quem são as primeiras pessoas a serem enviadas tipo, para outro sítio que seja salvo? As mulheres e as crianças. Porquê? As mulheres porque têm que tomar conta das crianças e porque são mais frágeis, as crianças porque são frágeis e porque são a futura geração e nós temos que manter a futura geração viva. Uhum. Quem é que fica a lutar e a defender o país ou o território ou o que quer que seja? É o homem. Porquê? Porque o homem é o guardião. Sim, não quer Isto dizer que não não há hajam é simples. mulheres também na guerra. Não, nós estamos sempre aqui a falar e se calhar ter isto aqui bem sendo. Nós estamos a falar na regra geral. Já dissemos isso uma data de Já vezes, por dissemos isso eu uma espero data que de as vezes, pessoas. mas nunca é demais. Nós estamos a falar aqui numa generalidade, o que é a regra geral. E regra geral, os homens têm muito mais testosterona, o que significa que a nível muscular, a nível de densidade óssea, eles vão ser muito mais fortes, muito mais capazes de proteger a nível físico do que as mulheres. As mulheres conseguem ser muito mais capazes a cuidar e a educar. Não é por acaso que o homem é muito visto como aquele que é brincalhão a nível de educação de filhos, o que brinca com o filho, o que protege, o que é divertido, enquanto que a mulher tem uma conotação muito mais de cuidado. Quando eles estão doentes, quem é que se chama? A mãe. E pelo menos na minha situação, eu se tiver uma situação em que eu preciso de, se calhar, de ajuda a nível financeiro, de ajuda a tratar de seja do que for, conta da água, luz, gás, sei lá, contratos, coisas do género, eu vou falar com o meu pai. É direitinho, eu vou falar com o meu pai. Mas se eu precisar de ajuda a saber o que é que eu vou tomar, fiquei doente, dói-me o estômago, eu aprendi isto tudo com a minha mãe. Eu acho que se lermos depois mais à frente, na criação da mulher, conseguimos chegar a esse ponto que tu estás a dizer Sim. da mulher ser a cuidadora. Uhum. Por isso, eu vou ler, deixa-me só ver se eu não digo os. Ok, eu vou ler mesma no capítulo 2, do versículo 18 ao 24. Que está aqui. Está aqui. O Senhor Deus disse: Não é conveniente que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Auxiliar, muita atenção a esta palavra. E muita Deus atenção à parte disse do semelhante. que não é conveniente que o homem esteja só, por isso ele vai dar ao homem uma auxiliar que seja semelhante a ele. Agora, passando aqui um bocado mais à frente, diz no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair sobre o homem um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, cujo lugar preencheu de carne. Da costela que retirou ao homem, o Senhor Deus fez a mulher e conduziu-a até ao homem. Uhum. Este é realmente osso dos meus ossos, a carne da minha carne, chamar-se-á mulher, visto ter sido tirada do homem. Por esse motivo, o homem deixará o pai e mãe para se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Aqui a questão, a primeira característica que é mencionada sobre a mulher é auxiliar. Auxiliar, eu não sei qual é a palavra propriamente em hebraico, mas significa completar, do género aquilo que o homem não era capaz de fazer sozinho, a mulher veio para completar e para ajudar. Que acho que é também uma palavra que é usada para definir Deus em certa altura. Nós já falámos sobre isto, Joana, não já? Uma vez que a característica de auxiliar da mulher é a mesma, é referenciada da mesma maneira que se referencia a característica de Deus na nossa vida, porque nós somos imperfeitos e nós não conseguimos fazer tudo. E nessa nossa imperfeição e incapacidade de fazer tudo, temos Deus, que é aquele que nos completa, porque é aquele que nos ajuda a fazer aquilo que nós não podemos fazer. Por isso é que ele é o Deus do impossível, ele faz os impossíveis. Também é muito usada a comparação de
a mulher está para o homem como Jesus está para a igreja. Exato. Também é muito usada essa comparação. E uma coisa que eu Sim. não posso deixar de, neste momento, de mencionar é que tanto as características do homem como as características da mulher que se diferenciam são sempre usadas como um só, ou seja, o homem tem certas características, a mulher tem outras certas características, mas esta diferenciação é usada para que em conjunto haja uma unidade, ou seja, Eles são complementares. exatamente, o homem e a mulher foram criados para estarem juntos. Não, pelo menos eu não consegui encontrar. E eu esforcei-me e eu entrei numa espiral de frustração, porque eu queria encontrar qual eram as características que Deus tinha para o homem e quais eram as características que Deus tinha para a mulher separados. Não existe. Não há. O homem e a mulher foram criados para ser um só. E as características que eles têm individualizadas são sempre ligadas à sua unificação, ao homem estar com a mulher. Não há todas as características que nós temos como ser humano foram aquelas que nós falámos no início, que são características e que são coisas que somos chamados como povo, como homem, como mulher, como criança, todos nós somos chamados a agir de uma certa forma. No entanto, a nossa identidade como mulher e a nossa identidade como homem são sempre conectadas um com o outro. Ou seja, o homem é chamado a ser o guardião dos dois. O homem é chamado a ser o cultivador dos dois. A mulher é chamada a ser a cuidadora dos dois. Ou seja, Não é escrava, é cuidadora, ok? exatamente. Daí a questão do semelhante. Exatamente. Eles são semelhantes, têm papéis diferentes, mas esses papéis são sempre usados ou são sempre mencionados na unificação deles os dois. Ou seja, não é o homem ser mais do que a mulher, não é a mulher ser menos que o homem, é simplesmente a complementariedade dos dois. Porque o homem pode ser um máximo a guardar, a cultivar, a proteger. Se ele estiver sozinho, há uma falha que ele tem, que são esses tais papéis que a mulher tem, que vão complementar o homem, que nesse momento ele está em falha. Ele está em falha. E isto aqui não é dizer que quem está solteiro que não há valor nesta altura Obrigada. da vida em que as pessoas... Obrigada. Tudo bem. Obrigada. Isto não é para dizer que não há valor na época de estar solteiro. Não é de todo esse meu intuito, mas realmente estas tais características que nós aqui estamos a falar são sempre características dadas ou são características que são sim, que são sempre têm uma conotação de o homem e a mulher como um só, porque quando estamos sozinhos, lá está, como nós dissemos no início, todos nós temos as mesmas todos nós somos chamados a agir da mesma forma. Eu acho que também temos que, se o homem é chamado a ser o cuidador e o protetor e o cultivador, ele não vai ter tempo, não vai ter, como é que se diz, energia para fazer tudo sozinho. Daí precisar da mulher para cuidar daquilo que ele não tem tempo ou disponibilidade para fazer. E daí a questão da complementariedade, porque eles juntos conseguem, são um só, porque não era bom o homem estar sozinho, por isso é que precisava de uma ajudante. E não é à toa que a vida humana é confiada à mulher, porque a mulher cuida, a mulher cria a próxima geração, por isso é que é importante, por isso é que o papel da mulher na sociedade é muito importante, porque a qualidade da próxima geração, a nível de valores, a nível de ideias, a nível de tudo, a próxima geração é guardada e protegida
pelo papel da mulher. Eu não estou a dizer que o homem não tem um papel importante na educação dos filhos, tem, mas é um papel diferente do da mulher. Imagina, vamos criar aqui uma situação. Há um assalto à meia da noite, uma família, o casal e, por exemplo, 2 filhos, entra alguém pela casa adentro para roubar. O que intuitivamente, o cenário que aparece na cabeça das pessoas é: o homem provavelmente vai ver o que é que está a acontecer, tentar proteger a família, e o que é que a mulher faz? A mulher vai ter com os filhos para os proteger a eles, porque ela sabe que a primeira preocupação dela é cuidar e proteger os filhos dela, porque eles são a próxima geração, porque eles são diretamente ao perigo. Para proteger a todos, exatamente. Para os proteger a todos, a mulher vai proteger os filhos. Exatamente, é isso. E é assim, eu tenho aqui tenho aqui 2 colunas, uma de características de mulher, obviamente sempre estando com a base de que isto é no casamento ou na relação homem e mulher. O homem é chamado... Até às vezes nem precisa de ser casamento, imagina. Se tu fores solteiro e vives com os teus pais e acabas por também ter um papel muito mais feminino em casa quando... Exatamente, dentro da família. O homem é chamado a ter fé na obra de Cristo, a ser simples de coração, a obedecer a Cristo, a ter compromisso, a ser fiel, a ser leal, a ter um caráter justo, a ser um homem íntegro. Isto sempre tendo a noção de que é dentro da família. A mulher é chamada a ser caridosa, a ter um bom temperamento, a ser bondosa, a ser fiel, a ser amável, trabalhadora. Nós aqui não estamos a dizer que a mulher não tem que ser trabalhadora. Ela tem que ser trabalhadora também. Dentro não e fora pode ser de casa, preguiçosa. ou dentro e fora de casa, seja como for. Modesta, ser boa de espírito, a orar, a ter valor. Lá está, ela é chamada a orar pela sua casa, pela sua família. Novamente, aqui a ter um papel de cuidar da família. A ser forte, a ser confiante, e esta edifica a sua própria casa. E lá está, nós conseguimos ver aqui como é que estas características diretamente se correlacionam com a natureza tanto do homem como da mulher. Lá está, como nós tínhamos dito anteriormente, como a natureza do homem é muito mais de proteção e de ir de encontro ao perigo, ao risco, enquanto a mulher tem uma natureza muito mais cuidadora e muito mais de proteção e é quase como que se a mulher fosse prevenir e o homem fosse agir para o que estivesse a acontecer. Eu acho que também é importante termos em conta que Deus criou a mulher da costela do homem, que é basicamente ao lado. Não criou da cabeça, não criou dos pés, não criou das pernas, não criou de lado nenhum, criou da costela. Do género, o homem e a mulher têm que caminhar lado a lado. Não é? A mulher não caminha aos pés do homem, a mulher não caminha acima do homem, a mulher caminha ao lado do homem. Por isso é que às vezes aquela ideia da submissão da mulher para o homem. Mas eu acho que isto, nós vamos fazer uma segunda parte mais focada realmente naquilo que é a relação e o casamento. Podemos entrar mais, mas ter esta ideia e esta noção de que o homem não é mais que a mulher, nem a mulher é mais que o homem, porque ambos foram criados os dois à imagem de Deus, e a mulher foi criada para estar ao lado do homem e os dois caminharem em complementaridade ao lado um do outro para que juntos consigam formar um só. Nós falámos aqui das características do homem e da mulher. Eu aconselho a irem ler para as características do homem Êxodo capítulo 18, versículo 21. E para as características da mulher, Provérbios 31. Podem ler o capítulo todo, mas do versículo 10 até ao final do capítulo. Sim, eu também tenho aqui várias passagens, depois posso pôr no final. Exato. Várias passagens onde podemos ver realmente estas características. Mas sim, a partir do momento em que entramos na parte do casamento, entramos num tema um bocadinho ainda mais... acabamos por entrar controverso. Oh meu Deus, eu vou adorar gravar esse. Porque realmente temos papéis diferentes. O que eu queria só concluir aqui é que, pronto, todos nós, como povo,
como ser humano, somos chamados a agir segundo um padrão. No entanto, homem e mulher têm características e têm chamados diferentes e eles estão sempre interligados um com o outro. Portanto, como família, como união, como casamento, relacionamento, homem e mulher têm papéis diferentes no um só deles. Como povo cristão, todos nós somos chamados a ter o mesmo comportamento. E eu acho que é esta aqui a diferença que eu queria... ou seja, este era o objetivo deste episódio, que é, como povo, como ser humano, nós somos chamados a agir de acordo a um certo padrão. No entanto, homem e mulher são diferentes, sempre comparando, sempre estando nesta união de homem e mulher, de família. E pelo menos eu não consegui encontrar nunca estas características somente ao homem sozinho ou à mulher sozinha. É sempre... Não é bom para o homem estar sozinho. É sempre, E eles juntos fazem uma só carne. Exatamente. Nós colocamos uma caixinha de perguntas. Eu também pus no meu Instagram, por isso eu juntei aqui as perguntas todas e algumas não vamos responder já, vamos responder mais no próximo episódio porque é mais relacionada com, lá está, o casamento e a relação homem e mulher juntos. Mas, por exemplo, quer dizer, na verdade... São todas. Olha, respondemos já a tudo. É melhor. Depois voltamos a fazer, pode ser que tenhamos perguntas diferentes. A primeira pergunta que tenho aqui é: como é que a história de Adão e Eva deve influenciar a vida do casal cristão? Eu acho que esta pergunta é basicamente respondida até agora, porque nós fomos também, mesmos mas eu acho que no próximo fundo no estudo. episódio, sim, no próximo episódio que então será sobre a relação de homem e mulher e casamento, vai ser muito mais fácil e obviamente que falando sobre isso vamos ter que falar sobre Gênesis, não é? Sobre esta questão toda de o homem e da mulher e o que aconteceu, portanto no próximo episódio esta pergunta será respondida muito melhor do que nós conseguiríamos responder agora assim num... Enquanto casal, quais devem ser os papéis individuais do homem e da mulher? Eu acho que nós falámos um bocadinho disso, porque lá está, os papéis do homem e da mulher são sempre enquanto casal. Porque enquanto solteiros, eu concordo. Somos todos... Eu acho que enquanto solteiros Deus está-nos a preparar. Exatamente, estamos todos o mesmo papel a nível de servir a comunidade e de servir a Deus. E temos todos os mesmos requerimentos perante Deus e perante aquilo que é nosso chamado. dia a dia. Eu acho que é por aí. Chamamento. O que foi? Não, nada. Depois temos uma pergunta que diz: como deve o cristianismo no século XXI abordar o papel da mulher em posições de liderança eclesiástica? Eu acho que, tendo em conta que na última ceia apenas homens estavam presentes, eu acho que a ideia de Deus era que a parte de partir o pão e de dar o pão à comunidade e de distribuir o vinho que representa o corpo e sangue de Cristo está entregue aos homens. No entanto, é preciso notarmos que Jesus morreu, esteve sepultado 3 dias, e quem é que foi a primeira pessoa a notar que ele não estava na sepultura? Foi Maria Madalena, uma mulher. Quem é que foi a primeira pessoa a anunciar que Jesus não estava... Ou melhor, a primeira pessoa a quem Jesus apareceu e que depois foi anunciar a ressurreição do Senhor? Foi Maria Madalena. Por isso eu acho que temos aqui duas características diferentes, ou melhor, 2 papéis diferentes. Um mais ligado com o homem, que é a questão do pão e do vinho, e a parte de espalhar o Evangelho, de levar a palavra de Deus, mais ligada à mulher. E não é à toa que, por exemplo, na Igreja Católica, a catequese é dada maioritariamente por mulheres. Não quer dizer que homens não o deem, e eu acho que isto demonstra o papel a nível da sociedade da mulher e do homem
perante aquilo que é a palavra de Deus. Eu acho que a pergunta foi feita no sentido de a ordenação de mulheres. Sei. Assim, eu acho que a ordenação de mulheres, tendo em conta isto que acabei de dizer, eu acho que a ordenação de mulheres não é propriamente algo que se deva considerar em primeira instância. No entanto, se uma mulher sentir que Deus a está a chamar para ser ordenada, quem sou eu para lhe dizer tu não podes fazê-lo? É assim, Se Deus te está a chamar, eu tenho uma opinião muito própria acerca desse assunto. Se formos falar acerca de ordenação, como todos os livros, a Bíblia tem que ser lida tendo em conta o contexto. Ou seja, cada evangelho, cada livro da Bíblia tem que ser lido consoante o contexto em que este foi escrito. Nós não podemos pegar em frases da Bíblia e dizê-las sem o seu contexto, porque fazendo isto nós estamos a tirar o significado e o porquê delas terem sido escritas. Aliás, nós vemos isto na sociedade de hoje em dia. Uma pessoa dá uma entrevista e uma frase tirada do contexto, uma pessoa pode ser cancelada direto. Porquê? Porque não estamos a ser verdadeiros ao significado e ao intuito que a frase foi dita. Com isto, o que é que eu quero dizer? Ordenação de mulheres, mulheres a serem pastoras, mulheres a liderarem uma igreja. Eu acho que Jesus, quando veio, ele ensinou homens e mulheres. Ele não julgava os apóstolos, ele não julgava as pessoas por serem homens, por serem mulheres, por serem novos, velhos, ricos ou pobres. Jesus ensinava e chamou-nos a pregar o Evangelho, homens ou mulheres. Agora, como nós estivemos a falar aqui hoje, eu acho que tanto homem como mulher têm, e pessoas em geral, cada um de nós tem pontos fortes e pontos fracos. E acho que a liderança deve ser formada a partir dos pontos fortes para esse mesmo intuito. Se nós queremos uma liderança forte, nós temos que ter alguém que seja capaz de ser um verdadeiro líder, seja homem, seja mulher. Se nós queremos alguém que ensine a palavra de Deus, temos que ter alguém que seja forte a nível de comunicação. E para uma igreja, uma boa liderança significa ter um grupo de pessoas que consiga prever e que consiga levar este grupo a bom porto. Obviamente que todas as igrejas são feitas por homens, os homens são falhos, todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas acho que aquela ideia literal de que a mulher não pode ser pastora, de que a mulher não pode pregar, de que só podem ser homens, de que pronto, e depois vamos entrar em toda uma outra questão. Não é que eu não concorde que a liderança seja um papel mais masculino, porque lá está, envolve perder bastante tempo. No entanto, eu não discordo de que hajam mulheres pastoras e mulheres a partilhar a palavra de Deus, tanto pronto, nós chamamos no estudo bíblico, vocês chamam catequese, pronto, não que também não seja um papel bastante importante, e que sim, é maioritariamente feito por mulheres, e daí se calhar haver menos mulheres como pastoras, como a cara de uma igreja. assim, Mas no meu caso, na minha igreja neste momento, quem maioritariamente entrega a palavra é uma mulher. No entanto,
é um casal que está à frente da igreja e há certos papéis de liderança que é muito mais ele que tem do que ela. Enquanto que se calhar ela pertence ao grupo de louvor e entrega a palavra todos os domingos, ele tem um papel muito mais de liderar no sentido de saber o que é necessário para aquele dia, de chamar as pessoas que são necessárias, de organizar, de pronto, todas aquelas questões um bocadinho mais burocráticas, é muito mais ele que tem esse papel do que ela. Daí eu não achar propriamente errado, porque lá está, Deus chama-nos a partilhar a palavra, sejamos nós homens ou mulheres, mas a nível de liderança, lá está, dependendo do papel, dependendo do papel, eu acho que tanto um homem como uma mulher podem ser capazes de o fazer. De fazer. Yeah. Temos mais duas perguntas muito interessantes que eu queria muito responder. Que resposta à abordagem deve o cristianismo ter aos movimentos feministas contemporâneos? Ficaste sem palavras hoje. Não, eu tenho as palavras direitinhas. Pronto, lá está. Eu tenho uma opinião muito própria. Não sei se é a mesma opinião das outras pessoas ou não, mas eu concordo com o feminismo a partir do momento em que nós estamos a falar na capacidade intelectual do homem e da mulher. Eu concordo que a nível intelectual, um homem e uma mulher têm a mesma capacidade de ter um doutoramento, de ter um mestrado, de ter capacidades para descobrir, estudar, seja o que for. No entanto, eu não concordo, e não concordo, em minha opinião, que homens e mulheres sejam iguais, porque não são. Vamos deixar aqui, se calhar, um bocadinho o cristianismo de lado e falar a nível biológico. A nível biológico, homens e mulheres não são iguais. Venha o Papa, venha o presidente da Conchichina, seja o que for. Não são, a nível biológico, a nível genético, homens e mulheres não são iguais. Daí eu também ter uma opinião muito própria acerca dos direitos dos transgêneros, mulheres que sejam homens, homens que se identifiquem como mulheres. Não é a mesma coisa. Um homem biológico que se considere e que se identifique como uma mulher nunca vai saber o que é ser uma mulher. Peço imensa desculpa, não estou a negar de todo os sentimentos e a identificação de uma pessoa que seja um homem biológico que se identifique como uma mulher. Tudo bem. No entanto, ele nunca vai saber a dificuldade que é estar a entrar no ciclo menstrual. Ele nunca vai ter a noção do que é a montanha russa que é o nosso mês. Nós temos ciclos diferentes, nós temos hormonas diferentes, nós temos fisiologias diferentes. Nunca um homem vai saber o que é ser uma mulher, exatamente como uma mulher saber o que é um homem. Eu posso me considerar mais masculina e identificar mais com o papel do homem do que com o da mulher, mas eu nunca vou poder saber o que é ser um homem. Um homem nunca vai conseguir saber o que é não ter, por exemplo, perder uma mama devido a um cancro. Como eu também nunca vou saber qual é o impacto que tem perder um testículo, e vamos na mesma base, por causa de um cancro. Eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber se aquele homem se sente menos masculino, porque eu não vou perceber, porque para mim não faz diferença. Mas eu sei qual é o meu sentimento de não ter uma mama, por exemplo. Portanto,
Quanto ao Mas isto, feminismo, isto vai de encontro àquilo que nós falámos antes. exato. Desculpa, que se nós não encontrarmos a nossa identidade em Deus primeiro, nunca vamos conseguir encontrar a nossa identidade em nós mesmos. E eu acho que o problema hoje em dia de muita gente que diz que se não se identifica com o sexo com que nasceu é exatamente esse, porque eles estão a procurar a sua identidade no sítio errado. Também. Não posso discordar porque não concordo. Mas pronto, a minha opinião é essa. A nível intelectual, eu concordo com o feminismo. A nível intelectual, agora, a nível físico, eu não concordo. Não acho que homens sejam iguais a mulheres. Não acho que tenhamos as mesmas capacidades físicas e biológicas. E que daí. Pronto, eu não concordo que homens biológicos compitam com mulheres biológicas, não acho justo, como o contrário eu também não acho justo, e essa é a minha opinião. Próxima pergunta, porque não temos tempo, não é jeito, Para mais. não temos tempo para mais, mas eu acho que esta é muito importante e eu acho que devíamos tocar nisto, ainda que seja um tema um bocado delicado, até em parte para mim, eu acho. Ok. Mas para muita gente também vai ser delicado porque eles não vão gostar de ouvir o que nós vamos dizer. Ok. Mas como deve o cristianismo contemporâneo abordar o sexo antes do casamento e os casamentos LGBT? E são duas questões diferentes. O sexo antes do Vamos casamento. começar primeiro a questão do. Vamos começar primeiro antes com a questão do sexo antes do casamento. Sim, a questão de sexo antes do casamento é uma questão completamente diferente dos casamentos LGBT. Portanto, eu falo por mim, eu cumpri com esta regra de ser virgem até ao casamento. Conheço muita gente que não o foi. Ouvi muitas críticas construtivas sobre esta minha decisão e sobre o impacto que esta decisão iria ter no meu casamento. A crítica construtiva mais comum era: como é que tu sabes que o teu casamento vai funcionar se vocês não sabem se são compatíveis a esse nível? E a minha resposta de quem esperou é: eu não sei como é que as pessoas conseguem ser íntimas a esse nível sem ter uma intimidade construída antes disso. Portanto, a minha opinião é que o sexo é algo muito íntimo, é algo que é uma partilha que até certo ponto uma parte de nós ficará sempre com a outra pessoa. Na minha opinião, eu não sei como é que se chegou a este consenso na sociedade de que ter vários parceiros é totalmente normal, porque para mim não é totalmente normal. Para mim é algo muito íntimo, é algo muito forte, muito intenso, que eu não conseguiria ter com ninguém a não ser com o meu marido neste momento. E obviamente que eu não estou a dizer que eu fui perfeita, não fui, mas eu não conseguiria ter esta intimidade com outra pessoa. Quanto à parte do como é que tu sabes que funciona, primeiro, quantos de nós é que conhecemos casais que o fizeram antes e que não funcionou? Segundo, louvado seja Deus. Esta é a minha primeira pergunta. Quando me dizem como é que tu sabes que vai funcionar, desculpa, quantos casais é que tu conheces divorciados que fizeram antes? Quase todos. Porquê? Não é de todo uma coisa que seja uma preocupação, porque a partir do momento em que nós construímos uma relação forte e uma relação que seja com base na confiança e nos mesmos propósitos e no compromisso, a parte da intimidade constrói-se. Ela constrói-se. Obviamente que há pessoas que têm um bocadinho mais dificuldade do que outras, concordo. A primeira vez, eu não sei se é com toda a gente, é estranha, seja com uma pessoa que se conhece, se calhar seja com uma pessoa que não se conhece, ainda é pior. No entanto, é uma coisa que se constrói, é uma coisa que se trabalha, e a nível da química,
vai estar lá. Se uma pessoa constrói uma relação tão íntima e tão profunda aos outros níveis, essa aí, depois, a fase do sexo, a coisa constrói-se. Não é por aí. E pela parte do, tal, como é que sabes que vai funcionar? Porque, ao contrário, nós sabemos, temos o selo de certificado de que vai funcionar. Não. Portanto, essa teoria cai toda por terra. O sexo foi criado, e Deus criou o sexo para, obviamente para nós termos prazer, claro que sim, mas para gerar vida. E gerar vida é algo, uma criança que fica sem a mãe ou sem o pai no início da vida vai sempre ter traumas associados a estas perdas. E não podemos levar a geração de vida com um ânimo tão leve como se leva hoje em dia, porque se nós não temos com o nosso parceiro o mesmo propósito, vai haver uma divergência que mais tarde irá criar uma família se calhar disfuncional, ou crianças disfuncionais, relacionamentos disfuncionais, o que gera um ciclo de frustrações, de traumas, que são facilmente evitados se nós seguirmos o propósito da criação. E eu acho que temos que trazer outra vez à sociedade esta questão de guardarmos a nossa dignidade, de guardarmos o nosso corpo, de guardarmos o templo que Deus nos deu, porque o nosso corpo é templo de Deus. Nós temos que cuidar dele, nós temos que nutri-lo, nós temos que ter cuidado com ele, como se tratasse de Deus em si, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus e o nosso corpo é templo dele. E isto para mim às vezes é um bocado, especialmente aqui, porque eu sei que muita gente vai ouvir isto, e é uma coisa que me deixa bastante vulnerável, mas nunca é tarde para tomarem essa decisão. E Deus perdoa, Deus restaura, Deus cura, Deus traz tudo de volta à nossa vida quando nós estamos dispostos a fazê-lo. E eu digo-vos uma coisa, apesar de estar há cerca de 2 anos solteira, a felicidade que eu sinto agora e o completa, a maneira como me sinto completa é muito maior do que aquela que alguma vez senti. E eu digo isto e eu decidi que queria partilhar isto porque eu quero que mais pessoas, mais mulheres ouçam esta mensagem de que é possível ainda se restaurarem, é possível ainda sentirem este trabalho de Deus em vós. É assim, eu não quero dizer que só porque eu esperei eu sou mais do que ninguém. Eu também tenho os meus pecados e os meus erros, e tal como se calhar quem não o fez sente que precisa do perdão ou da restauração de Deus, eu também precisei dessa mesma restauração noutros níveis, noutras áreas, porque eu também não... Só porque eu não o fiz não quer dizer que a minha relação seja perfeita, não é. Eu tive que trabalhar na minha relação noutros aspectos, noutras áreas, mas lá está, como a Pi disse muito bem, Deus restaura, Deus cuida, e o facto de dizerem, mas tu não sentes falta, não se sente falta de uma coisa que foi feita para um propósito em específico. A partir do momento em que nós fazemos, em que somos íntimos com a pessoa que tem o mesmo compromisso connosco, nós temos a certeza que aconteça alguma coisa, se por acaso nós passamos por uma altura em que se calhar tanto o homem como a mulher deixa de ter esse desejo, deixa de ter essa vontade, pelo menos nós temos a certeza que aquela pessoa não está só connosco por causa do prazer que nós podemos fornecer, que nós podemos dar, porque nós sabemos que essa relação, que esse compromisso é baseado em algo muito maior do que uma atração física. Se calhar deixávamos a parte do casamento LGBT para o próximo episódio, em que vamos realmente focar mais a questão do casamento. Vamos então acabar só com a nossa oração. Podes orar tu, por favor. E vemo-nos no próximo episódio. Novamente, por favor, sigam e subscrevam para que nós também possamos ter um bocadinho mais alcance e para poderem ter acesso a todas as vezes que nós fizermos um upload. Todos os updates. E qualquer pergunta, qualquer comentário é sempre bem-vindo. Por favor, sejam amáveis e simpáticos, tá bom? E vemo-nos no próximo episódio.
Deus Pai, Tu és tão bom. Obrigada por nos teres trazido esta manhã juntas para falarmos e espalharmos o Teu Evangelho. Obrigada por tudo aquilo que providencias na nossa vida, por tudo aquilo que fazes em nós. Louvado sejas Tu, Senhor, que estás sempre connosco e nos levas sempre no caminho certo. Provê para nós, provê para aqueles que nos ouvem, provê para todos os Teus filhos que a Ti se entregam genuinamente e honestamente. Pai Deus, Tu que enviaste o Teu Filho para nos salvar, que o sangue dele cubra todas as coisas que nós fizemos de errado e ajuda-nos a tornarmos e caminharmos em santificação contigo. Ajuda-nos a tornar-nos pessoas melhores e a sermos Teus verdadeiros filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até ao próximo episódio. Bye!